Sejam bem-vindos, fiel. Um excelente final de domingo. E vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer esse pós-jogo do Timão que acabou saindo derrotado desse primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Estou trazendo um corte aí com a análise dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com... Ricardinho, esse Corinthians de Fernando Diniz, a gente estava rodando os melhores momentos ali. A gente viu um Bidon na entrada da área recuperando essa bola de costa, ou recebendo essa bola de costa. Fernando Diniz, jeito de jogar é assim. O que falar desse Corinthians, porque o Corinthians agora começa a ter cara de Fernando Diniz, né? Estilo de jogo de Fernando Diniz, né? Então, mas tem um amigo meu, Penta, que ele, nessa situação, ele ia dizer, será que moiou 2-0? O que você acha, moiou ou não? Pois é, rapaz. Você acha que moiou? Sem Yuri Alberto pro jogo da volta? Jogar lá em Itaquera é duro, a torcida pressiona, é difícil, mas 2-0. E outra coisa, tá sem o centroavante, que tá machucado. E vou te falar mais, nos últimos jogos não tá criando essas oportunidades todas, não. No jogo contra o Bahia criou pouco, no jogo do Atlético Paranaense teve até mais chance clara que o goleiro do Atlético acabou, e aliás que está muito bem, o Santos fez 3 defesas boas, mas foi um dos jogos do Atlético com o Corinthians, foi um dos jogos de menos finalização, acho que no Campeonato Brasileiro. Então assim, não está criando muito, dizer que o Corinthians está jogando bem, ele vem, e outra, no jogo contra o Atlético Paranaense jogou com 8 reservas. Não foi que jogou com o time titular, jogou só com o goleiro, o Ranielli, acho que era titular, e o Mateuzinho. Só. E de lado esquerdo ainda, o Mateuzinho. E o Ranielli jogou de zagueiro, aliás, jogou bem aquele jogo. Então, assim, o Corinthians não vem atuando maravilhosamente bem ou tendo aquela regularidade, não. Então, precisa tirar 2-0. E é o Inter. É o Inter. Tá, daqui a pouco eu quero te ouvir, Ana. Manuel Araújo... Sobes, desculpa, tá? O fechamento vai para Porto Alegre, você só vai amanhã, beleza, meu parceiro? Manuel Araújo, bem-vindo ao fechamento, meu parceiro, tudo bem? Boa noite. O Sobe só vai amanhã. Chama o Alain, chama o Alain. O prazer é meu, Denilson, com todos esses craques aí. Eu tô aqui numa posição extremamente privilegiada, né? Acompanhei tudo daqui, vi muito o ataque do Corinthians, a gente tá fazendo a matéria também pro Globo Esporte e pro Sport TV News de amanhã, e a gente acompanhou muito esses detalhes que vocês estão falando, mas principalmente o que me chama a atenção é que assim que o Diniz coloca o Lingard, a gente achou até aqui que o Guinegão ia sair, mas... Ele até falou na coletiva passada sobre o Lingard já ter feito essa função, apesar de não ser a dele, né, de centroavante. E o Guinegão não vinha bem, mas o Lingard entrou no campo e o Guinegão ficou. E a gente acompanhou aqui, do lado esquerdo, uma falta de intensidade. E aí vai muito de encontro ao que vocês estavam falando sobre esse time que parece cansado. E, de fato, o que a gente viu aqui é um Lingard um pouco abaixo, o Mateuzinho também um pouco mais recuado para dar espaço para o Caio César aqui, e o Caio César, de fato, é o jogador que mais se destacou. O protagonismo durante todos os 90 minutos, os mais de 90 minutos, foram dele. Mas o Corinthians, que começou dominando o jogo, criou as melhores oportunidades logo no começo, da forma intensa do Diniz, aos 2 minutos, fez talvez a melhor oportunidade nos pés do Breno Bidon. Depois ficou trabalhando muito a bola, errou alguns passes ali atrás, deu possibilidade de contra-ataque com o Carboneiro, coisas que ou o Carboneiro perdeu a oportunidade ou o Hugo Souza fez a defesa, mas nada que assustasse tanto. E aí no segundo tempo veio um apagão de 5 minutos, numa bola errada de novo do Gabriel Paulista, e aí acontece o gol de escanteio, né? E o Corinthians continuou recuando. Parecia que o Inter ia empurrando o Corinthians para trás e o Corinthians ia aceitando nessa disputa. E aí vem o segundo gol de pênalti, um pênalti muito claro, o juiz não teve nenhuma dúvida de marcar aqui, esperou só a consulta ao VAR por protocolo. E aí a gente viu, de fato, um Beira-Rio que tomou uma outra... se o Beira-Rio estava um pouco passivo assistindo o Corinthians tocar a bola, depois do segundo gol, o Beira-Rio explodiu. E também dá para dizer de explosão, o nosso amigo Fernando Diniz ficou maluco no banco, tomou cartão amarelo, veio cobrar aqui, já quase na linha de fundo, em algum momento o Lingard. E o Pedro Raul, mais uma vez, entrou, mas não foi o destaque, muito pelo contrário, assim, as bolas passavam, o Corinthians começou a jogar a bola na área, mas encontrava o Bidu,
para fazer essa ação de cabeceio. Então, um Corinthians que no começo dominou o jogo, mas acabou se perdendo. Se a gente voltar a 3 jogos, contra o Remo foi uma situação tanto quanto parecida. O Corinthians então volta para casa precisando fazer 2 gols, né? E em caso de fazer 2 gols, diferença para levar para os pênaltis. Em caso de 3 ou mais, aí o Corinthians se classifica, né? O Corinthians, que é o atual campeão da Copa do Brasil, vai precisar usar essa força, usar o estilo do ano passado, só que dessa vez com um técnico novo. Emanuel Araújo, obrigado aí pela tua participação aqui no fechamento desse domingo. Bom trabalho para você. Pelo que você falou aí, para fechar, é muito mérito do Internacional, né? De pressão, saída de bola, né? Porque a gente estava rodando os melhores momentos aqui. O Internacional roubou várias vezes a bola ali na intermediária do Corinthians, né, Manuel? Muito passe errado do Corinthians nessa intermediária, porque ficava tocando o tempo todo, não achando espaço para que alguém avançasse, né? Logo o Inter percebeu que a saída pelo Caio César e na esquerda o Corinthians não teria ninguém. Então, muitas bolas trocadas, muitos passes errados, principalmente ali na zaga e entre o Ranieri, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Surpreendeu até o Gustavo Henrique ter saído antes do final do jogo, porque ele saiu com cerca de 30 minutos do segundo tempo. Surpreendeu bastante, mas nesse teste que o Diniz fez com o Ranieri no último jogo, ele o reutilizou aqui. E aparentemente o Corinthians melhorou. Mas mesmo assim melhorou na consistência defensiva, mas de fato não conseguiu trocar bolas mais no meio de campo. E aí viu o Inter que começou a melhorar, até chegar no 2-0. Obrigado, Emanuel. Bom descanso para você. E como é que tá a temperatura aí? Pelo jeito tá frio, né? Meu amigo, Beira-Rio, na beira do rio, venta uma beleza, sobe, sabe muito bem, e tá terrível. E ontem eu cheguei, tava 32 graus, hoje já deu 22, eu falei assim, caramba, um paulista chega, cai 10 graus, tristeza total, né? O Obrigado. tempo não ajudou, mas ajudou pro futebol. Tá, obrigado, tá? Bom descanso, bom trabalho. Vai comer aquela saladinha de batata no barranco. Valeu. Rafael Sobis, e aí desse Internacional, esse jogo, o Emanuel Araújo falou ali do comportamento do Internacional dentro do campo. A gente estava rodando os melhores momentos e a gente viu várias vezes o Internacional nesse perde e pressiona, né? Em cima do Corinthians, né? O Inter provavelmente, como a gente estava fazendo aqui o programa, eu não tenho os números do jogo, mas provavelmente o Corinthians teve mais posse de bola. O Inter está dessa forma um pouquinho mais reativa e se encontrou contra o Flamengo, foi assim, e o Pesolano fez um movimento muito interessante. Ele tem o Bernabé na esquerda, que o Bernabé virou um ponta, e ele ajuda muito na questão defensiva, né? Porque, queira ou não, ele é lateral. O Vitinho vira um lateral também, então as pontas do Inter o pessoal volta muito para marcar. E na frente ele trouxe o Alan Patrick de novo, o Alan Patrick estava fora, e botou o Carboneiro de 9, de falso 9. Então, contra o Flamengo foi assim, e o Carboneiro ficou aquele ponta correndo, fazendo para ser o desafogo, e o Inter se encontrou nesses 2 jogos. Claro que são recortes. 69% de posse de bola pro Corinthians. Corinthians. Ó. E a tendência... 517 passes trocados, resultado 2-0 o Inter. E a tendência... Bem relativa essa questão, né? É que o próximo jogo seja assim. O Inter se encontrou, o Inter até antes da parada da Copa, o maior problema do Inter era o Beira-Rio. O Inter jogando fora de casa jogava bem justamente porque ele era reativo. Era mais pegada, e aí eu tenho dúvida se o Alan Patrick joga esse jogo fora de casa, porque geralmente bota mais pegada. Mas o Alan Patrick voltou, o Inter começou a ter as pifadas dele, que ele é um 10 absurdo. Mas, principalmente, tirou o Alejandro, o Pesolano tirou o Alejandro, botou o Carboneiro de falso 9. E aí, Carboneiro é leve, o Bernabé é leve, Vitinho também é leve. Essa pegada ali na frente marcando, vão roubar muita bola direto. Eu creio que a falta do que o Yuri Alberto faz no Corinthians é absurda, né? Que é um jogador que te dá profundidade. Tipo segura jogo, zagueiro. Segura zagueiro. É um jogador que faz essa primeira pressão. Então, assim, agora o Corinthians está vivo, tá? Óbvio que o Inter chega, 2-0 é um grande resultado, mas em Itaquera, meu amigo. Em Itaquera tudo pode acontecer, porque o Corinthians, ele... Há um tempo atrás ele não conseguia vencer, ele ficou um tempo sem conseguir vencer em casa, aí retomou as vitórias em casa e retomou aquela característica, em casa é um time, fora de casa é outro. E está mantendo isso. Ele fez o jogo contra o Remo, ele ganhou de 3-0 e ganhou bem na retomada do campeonato. Aí ele foi jogar com o Bahia lá, jogou mal, 0-0 e poderia ter perdido o jogo, mas não fez um bom jogo. Aí voltou o Atlético Paranaense, vai relevar aí, porque o Atlético está num bom momento. O jogo não foi bom, o Corinthians com muitas reservas. Trocou 8 jogadores, você troca 8, se descaracteriza, por mais que treine junto, cara, o jogo é outro, até você encontrar é difícil. Então vamos relevar.
mas em casa. Agora jogou com o Inter, perdeu fora de casa, vai ter a chance de recuperar em casa. Em casa, talvez pelo torcedor, pela casa, o Corinthians tem se, vamos dizer assim, tido mais confiança, tem jogado melhor, tem tido mais iniciativa, tem mais disposição, mais criatividade. Fora de casa é um time que ainda não consegue ter o mesmo rendimento de dentro de casa e está provando isso. Hoje enfrentou o Inter, não é fácil jogar com o Inter, mas tomou um resultado que dá para virar futebol, mas é o Inter, o adversário. Boa. Sobe. Está cansado, tá? O Corinthians é um time muito desgastado, acho que é muito também por conta do trabalho do Diniz. O Diniz é um treinador que gosta de treinos mais intensos. Temos um ex-atleta dele aqui. O Ricardinho tá falando uma coisa, cara, que isso é de verdade mesmo, porque assim, o Corinthians tem totais condições de reverter, sim, mas é o Inter. Tá, não é qualquer camisa. Mas se existe um time que não precisa jogar bem para virar resultado assim, é o Corinthians. Então, jogando em casa. Aberto. Vamos voltar pro Beira-Rio pra gente rodar as coletivas. O Sobis, ele falou ali de um jogo reativo do Internacional, jogando em casa. Isso não traz uma insegurança pro torcedor colorado? Você jogar em casa e ter essa atitude de ter contra-ataque? O torcedor entendeu que o Inter não tem essa capacidade de ser protagonista dentro de casa. E os 2 últimos jogos provam, né? O Inter empatou com o Flamengo tendo mais posse de bola, o Inter recuado, teve chances claras de fazer gols também, de vencer a partida. E hoje foi um espelho, foi a mesma coisa. Então, quarta-feira vai ser a mesma coisa. O Inter se encontrou nisso. E eu acredito que a torcida, dentro do contexto do ano passado que o Inter sofreu, esse ano no Brasileiro que vem sofrendo, a torcida não vai ficar brava do time ser mais defensivo, né, teoricamente, ser reativo e ter bons resultados. Entender o que você tem em mãos, né? Perfeito. Porque quando você fala, assim, né, o Bruno fala de um time reativo, mas se você olhar para o elenco do Internacional, não é um time para jogar reativo, né? É um time para propor jogo, para ter bola e jogar, né, Ana? Tava sofrendo muito, né? Então vamos parar de perder para depois a gente pensar em ganhar. Né? Acho que foi isso, né? Vai retomando a confiança e a estratégia defensiva tem sido... O Vasco tá passando por isso também, né? Um time com um outro perfil, mas ele tá tentando organizar defensivamente para não sofrer tanto como vem sofrendo. Eu acho que o Inter vai um pouco nisso. E como disse o Sobis, a torcida entendeu. Agora, o Corinthians não tem elenco para sustentar 3 campeonatos. Agora, com lesão de Yuri Alberto, do Labiá, essa indefinição em relação ao Memphis, não se sabe como vai ser daqui para frente. O Corinthians não tem... Porque, assim, o Corinthians perde um jogo, 2 no Campeonato Brasileiro, já volta a lutar contra o rebaixamento. Perde um jogo, empata outro, já começa a patinar no Campeonato Brasileiro. E para reverter esse resultado, é você desgastar ainda mais o seu elenco, que já não é um elenco volumoso, para as outras competições. Então, assim, a situação do... E um outro aspecto também que tem sido determinante nesse retorno do Corinthians à Neoquímica Arena é o gramado. O gramado está passando por manutenção, não se sabe como vai ser, não é a primeira vez que acontece isso, mas eu não me lembro. Teve uma situação que eu acho que foi a primeira ou a segunda troca que o Corinthians passou um período jogando até no Pacaembu. Mas o gramado, ele foi sempre um aliado nesses 10 anos de Neoquímica Arena e ele não está sendo nesse momento, assim... Machucou o jogador, gente. O menino rompeu o ligamento. Então, é difícil. A ladeira que o Corinthians tem que subir aí nas próximas semanas é uma ladeira com uma mochila bem pesada.